E aí galera, vocês estão bom? Professor Alex de Física aqui na área para falar para vocês aqui um pouco sobre refração total. A aula de hoje então sobre refração total. Antes de iniciar aqui, antes de falar exatamente sobre refração total, quero fazer uma revisãozinha aqui com vocês, beleza? Vou fazer uma revisãozinha aqui básica, rapidinho aqui, porque eu vou falar, antes de falar de refração total, eu vou falar de ângulo limite de refração. Então vou fazer uma revisãozinha básica aqui, então aqui eu tenho o meio 1 e o meio 2, tá? Com seus respectivos índices de refração, índice de refração 1 e índice de refração 2, onde o índice de refração 1 é menor que o índice de refração 2, ou seja, o meio 1 é menos refringente que o meio 2. E o meio 2, consequentemente, é mais refringente que o meio 1. Beleza? Então aqui nesse exemplo eu tenho um raio de incidência, um raio de luz que está incidindo sobre o meio, vindo do meio 1 indo para o meio 2, incidindo aqui na superfície, com um ângulo exatamente de 0 graus, ou seja, esse raio está sobre a reta normal, beleza? Se ele está sobre a reta normal, significa que o ângulo dele é igual a zero. Isso vai fazer com que o raio de refração ele passe e trafegue sem sofrer desvio, ou seja, ele passe exatamente sobre a reta normal também. Isso vai me dizer que o índice de refração que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração, que ele é igual a 0 graus, beleza? E nesse caso aqui tem refração, tem mudança do meio 1 para o meio 2, beleza? E você muda do meio 1 para o meio 2 sem sofrer desvio, porém muda a velocidade da luz. Lembrando que refração é a mudança da velocidade da luz quando passa de um meio 1 para o meio 2. Aqui nesse outro exemplo aqui, eu vou ter o raio de incidência formando um ângulo com a reta normal, ou seja, esse ângulo aqui já não é mais zero, eu tenho um ângulo considerável aqui, um ângulo de incidência, beleza? Toda vez que um raio ele vai do meio menos refringente para o meio mais refringente, eu tenho uma mudança na direção que faz com que o raio refratado se aproxime da normal. Então, toda vez que o raio vai do meio menos refringente para o meio mais, o raio refratado se aproxima da normal, beleza? E nesse caso, então, o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração, certo? Tudo bem por enquanto, isso aqui é só revisão. E o que relaciona o ângulo de incidência com o ângulo de refração e os índices de refração 1 e índice de refração 2 é a famosa lei de Snell. Índice de refração 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração 2 vezes o seno do ângulo de refração. Beleza? Por que eu falei disso? O seguinte, ó. O ângulo limite de refração é o maior ângulo de refração que eu posso ter quando eu comparo o meio 1 com o meio 2. É o maior ângulo de refração. Esse ângulo de refração ele vai ser maior quando for o valor máximo do ângulo de incidência, quando tiver um ângulo de incidência maior possível. E o ângulo de incidência maior possível é o ângulo de 90 graus. Por quê? Porque se esse raio tiver um ângulo maior que 90 graus, significa que ele está dentro do meio 2 já. Beleza? Então, o máximo ângulo de incidência que eu posso ter nesse caso é de 90 graus. Beleza? Então, como é que eu calculo esse ângulo de refração aqui? Máximo, ou limite. Eu vou usar a lei de Snell. Índice de refração 1 é igual a seno do ângulo de incidência e o índice de refração é igual ao índice de refração 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração 2 vezes o seno do ângulo de refração. Índice de refração, então, 1 vai ser igual a 1. Por quê? Porque o seno máximo que eu posso ter aqui, o ângulo máximo que eu posso ter é 90. E o seno de 90 é igual a 1. Aí eu continuo aqui, N2, seno de ângulo de refração. Significa que o seno do ângulo de refração é N1 sobre N2. Tá? É dessa forma que eu vou fazer a análise do ângulo de refração limite. Tá? O seno do ângulo de refração N1 sobre N2, esse ângulo aí que eu estou me referindo, eu chamo de ângulo limite de refração. RL, ângulo de refração limite. O maior ângulo de refração que eu posso ter no sistema. Tá? É N1 sobre N2. Simples. Isso é o ângulo limite de refração. Beleza? O seno desse ângulo é igual a N1 sobre N2. Agora eu vou falar sobre reflexão total. É o ângulo limite de incidência ou ângulo crítico também chamado. Eu vou calcular o ângulo de reflexão total, que é igual ao ângulo que é chamado de ângulo limite de incidência ou ângulo crítico. Tá?
Mas eu vou fazer uma revisãozinha aqui também, tá? Só que agora, no meu meio 1 e meio 2 continua sendo o mesmo, só que o raio agora está vindo do meio 2 e indo para o meio 1. No mesmo caso aqui, ó, sobre a reta normal, o ângulo de incidência está sobre a reta normal. E o raio refratado também está sobre a reta normal, não há desvio aqui, beleza? Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração, que é igual a zero, tá? Porque eles são igual a zero, esse ângulo aqui de incidência e o ângulo de refração. A refração, porque tem mudança na velocidade, mas não tem desvio. Aqui nesse caso, quando o raio vai do meio mais efringente para o meio menos, aqui, ele apresenta um certo ângulo de incidência. E o raio refratado, quando ele vai do meio mais para o meio menos efringente, ele se afasta da normal, beleza? Então, se eu vou do meio mais para o meio menos efringente, o raio refratado se afasta da normal. Então, nesse caso aí, eu vou ter o ângulo de incidência menor que o ângulo de refração, tá? Toda vez que eu vou do meio mais para o meio menos efringente. A lei de Snell continua a mesma coisa, a diferença é que aqui vai ser o índice de refração do meio 2, seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio 1 vezes o seno de refração. Aqui nesse caso, qual que é o ângulo limite, qual que é o ângulo crítico aqui de incidência? É o seguinte, esse ângulo de incidência, ele sempre vai ser menor que o ângulo de refração. Ou seja, o ângulo de refração ele vai chegar a 90 graus primeiro que o ângulo de incidência. Quando ele chegar a 90 graus aqui, certo? É o maior ângulo de refração que eu vou ter. Porque se esse ângulo for maior que 90, eu já não vou ter mais refração, vou ter reflexão aqui dentro. Tá? Por isso chamar de reflexão total. Aqui, como que eu vou fazer essa análise desse ângulo de incidência crítico aqui, ângulo crítico? Vou fazer isso aqui, ó, N2 seno do ângulo de incidência é igual a N1 vezes o seno do ângulo de refração. O ângulo de refração aqui é igual a 90 graus, então o seno desse ângulo é igual a 1. Isso vai me dizer então que o seno do ângulo de incidência é igual a N1 sobre N2. Isso aqui, pessoal, é o ângulo de incidência máximo quando eu vou do meio mais efringente para o meio menos efringente. Esse ângulo aqui de incidência é chamado de ângulo crítico ou ângulo limite de incidência, tá? Beleza? É esse aqui, o ângulo crítico, o ângulo limite de incidência, tá? Vamos lá. Então significa que o seno do ângulo crítico é igual a N1 sobre N2. O ângulo de refração, o que é reflexão total? Toda vez que eu tiver um ângulo de incidência maior que o ângulo crítico, ou maior que o ângulo limite de incidência, toda vez que eu tiver um ângulo maior que esse, o que vai acontecer? O raio não vai refratar, ele não vai passar nada para o outro lado, para o meio 1. Ele vai continuar todo aqui no meio 2. Então ele reflete. Se o ângulo de incidência for maior que o ângulo crítico, você tem o fenômeno de reflexão total. Toda a luz vai ser refletida. E esse fenômeno só acontece quando você vai passar a luz de um meio mais refringente para o meio menos refringente. Tá? Nunca vai ter reflexão total. Nunca vai ter reflexão total. Anotem aí para mim. Beleza? Nunca vai ter reflexão total quando você for de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Beleza? Dando seguimentinho aí, então. Esse fenômeno aqui, pessoal, é aplicado onde? Esse fenômeno aqui é aplicado nas fibras óticas, tá? Esse fenômeno aqui é muito explicado na fibra ótica, tá? Eu já vou falar isso para vocês. Eu queria que vocês acessassem esse site aqui, ó, PHIT. Ele tem lá um simulador de índice de refração lá. Você vai poder brincar, você vai ter raios de várias cores lá, você vai poder brincar com o ângulo. Tem um transferidor para você brincar de medir o ângulo lá. É tipo um aplicativo para você ficar brincando com os índices de refrações aqui do meio 1, do meio 2. Você tem água, vidro, ar. Você pode colocar um meio lá que você não sabe qual é. Lá dá para vocês brincar, fazer altas performances, tá? Eu recomendo muito aqui você trabalhar com PHIT. Então aqui eu vou explicar sobre a fibra ótica, tá? Como que acontece? Um raio de luz, como que é uma fibra ótica? Tem um capilarzinho muito fininho de um material lá transparente, homogêneo dentro da fibra ótica.
materialzinho bem pequenininho lá dentro. Esse materialzinho lá, ele é revestido por outro. Então, é um fio muito fino, revestido por uma casca muito fina também. Então, é um vidro, basicamente, aqui, imaginem um vidro encapado com outro vidro. E esse vidro aqui é do tamanho, da grossura de um fio de cabelo. Isso aqui é da espessura de um fio de cabelo. Tá? Isso aqui é uma fibra ótica. Beleza? Como que ela funciona? O vidro aqui dentro, o interior, o núcleo, que a gente chama de núcleo, ele tem um índice de refração, tá? E esse índice de refração, ele tem que ser maior que o índice de refração do revestimento. Por quê? Porque a luz ela vai entrar aqui formando um ângulo, certo? E esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser maior que o ângulo crítico. Então vai entrar, se ele for maior que o ângulo crítico, ele se reflete. Então ele vai refletindo dentro desse núcleo aqui até a informação. E essa luz aqui é a informação que você quer ter, quer ter uma foto, alguma coisa assim. Imagine que isso aqui seja uma informação que você quer transmitir. Para essa informação não se perder, ela tem que entrar aqui com um certo ângulo máximo, tá? Que faz com que ele incida aqui nessa parte de cima ou na parte de baixo, dependendo de onde você está entrando, com um ângulo que seja um pouco maior que o ângulo crítico, tá? Então ele vai entrar e vai ficar refletindo, isso aqui vai ser transmitido ao longo de quilômetros e tal, sem perder muita informação, porque não vai perder luz aqui na transmissão. Isso aqui é uma fibra ótica, ela usa exatamente esse nome de reflexão total, e para isso o índice de refração do núcleo tem que ser maior que o índice de refração do revestimento, ou seja, o núcleo tem que ser mais refringente que o revestimento. Beleza, pessoal? A aula de hoje foi isso. Queria agradecer vocês aí por tudo, tá? Fiquem de olho nas aulas. Beijo e até mais.